meus irmãos. Amém. Nós louvamos a Deus por mais uma vez estar na tua casa. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor. A palavra, como sempre dizemos, é dele, a igreja é dele, o povo é dele. Então a honra é dele, a glória é dele, todo o mérito é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é nele, tudo é dele. Aleluia! Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você só está aqui por causa dele. Nós só levantamos hoje por causa dele. Nós só estamos de pé por causa dele. Nós só pronunciamos o nome de Jesus por causa dele. Aleluia! Eu não vim aqui para ver apenas os irmãos, eu vim também para ver os irmãos. Abraçá-los, olhar nos seus olhos, matar a saudade, mas eu vim aqui por causa dele. Aleluia! Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4. Glória a Jesus. A partir do versículo 35, texto bem conhecido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Está aí na tela, diz assim a palavra do Senhor. E sendo naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Podem sentar. Antes apenas de entrarmos no texto, na mensagem, rapidamente quero dizer aos irmãos que a nossa viagem às aldeias Pataxós foi uma bênção. Conseguimos fazer quase tudo que queríamos. As coisas não podem ser como nós queremos, porque senão a gente acha que somos alguma coisa. Tem que ficar um pouquinho para depois, né? Então nós conseguimos ali adiantar um pouco a parte elétrica da casa da irmã Judite e do pastor Gino. Conseguimos colocar a caixa d'água lá em cima, instalar a caixa d'água e colocar a farinheira deles lá para funcionar. O motor está pronto, já dá para ralar a mandioca para eles fazerem a farinhazinha deles, e foi uma bênção, né? Se não fosse as aranhas, seria uma bênção. Eu não me importo mais com a aranha, o problema é que ela, olha, meu Deus do céu. Na última noite eu tive que sacudir tem 3 camas, né, no quarto que nós ficamos, 3 camas de solteiro. Aí tive que sacudir todos os colchões, ver todos os bequinhos, porque era muita aranha. Lá na Bolívia também, muita aranha. Eu não me assusto mais com aranha, não. Na primeira vez que fui lá, dormi 3 dias com aranha debaixo do meu colchão. Quando eu descobri, mas aí eu acabei matando a aranhazinha. A irmã Judite, não faça isso com a bichinha, ela não faz nada com ninguém. Olha, não é fácil, mas foi uma bênção. E o trabalho lá já está assim, espiritualmente, já está bem consolidado, né? Graças a Deus, eles fizeram um novo templo grande, um templo para 200 pessoas, muito lindo o templo. E aí a irmã Giovana, eu senti que ela estava com falta assim de algo espiritual, algo evangelizador mesmo, né? De falar para as pessoas, visitar. E viemos embora com aquela, faltando um gostinho assim de evangelização propriamente dita, né? Mas aí quando nós viemos embora, no último abastecimento, enquanto eles faziam lá uma bocazinha, né? Foram lá ao banheiro e tal, eu fiquei para abastecer o carro. Aí eu disse assim para o frentista, como é que está a sua vida espiritual? Comecei a falar dele, que nós viemos de uma viagem missionária, etc. Ele, meus parentes também são evangélicos e tal. Eu falei, então, e você?
como é que está a sua vida espiritual? Ele, rapaz, eu vou confessar para você, eu estou um pouco sem vergonha. Eu falei, é mesmo? Então toma vergonha, rapaz. Volta para Jesus. Né? Falei, rapaz, já pensou? Eu sou difícil agir dessa forma. Mas eu falei para ele assim, já pensou? Não que eu te desejo. Mas já pensou na volta agora para casa, você sofre um acidente, morre. Sabe onde você vai acordar amanhã? Você vai acordar no inferno, rapaz. Ou então você vai para casa. Chega em casa, deita para dormir e você infarta durante a noite. Sabe onde você acorda amanhã? No inferno. Ele colocou, cada olhão assim para cima de mim. É mesmo, rapaz? E está lá abastecendo, né? Aí ele falou assim, eu preciso tomar um jeito. Eu falei, toma jeito agora, rapaz. Você não quer aceitar Jesus? Ele, eu quero. Assustado. E para a glória de Deus, eu isso para a glória de Deus. Não tem nada em mim, o mérito não é meu, o mérito é do Espírito Santo. Era um fruto que já estava, né, maduro, só aguardando alguém que fizesse o apelo. E graças a Deus, tenho conversado com ele, falei para ele, olha, eu não posso faltar no seu batismo. Ele, não, você e aquela equipe vão ser os que vão estarem no meu batismo, né? E aí os irmãos já estavam dentro do carro, eu falei, volta que é para a gente orar por esse moço aqui. Os irmãos vão ver a fotografia no ponto de missões. E aí nós oramos por ele, estamos acompanhando, os irmãos oram, José Roberto, novo convertido, um nenenzinho espiritual. Mas Deus tem, assim, foi um presente de Deus, né? Porque o bolo da cereja é a alma, né, irmãos? Aceitando Jesus como Salvador, mas nós também temos a obrigação de fazermos a obra social, porque Tiago disse, né, o que adianta você dizer para o faminto, vai em paz, te atenta-te, não é verdade? Não, nós temos que também fazer a obra social, porque a obra missionária, ela é atrelada, uma coisa completa a outra, né? A obra missionária é um atrativo para que falemos de Jesus e a obra do Senhor seja perfeita. Meus queridos irmãos, o texto que lemos fala de uma tempestade que se formou. E a primeira coisa que eu observo nesse texto é que ele nos informa, são muitas as informações que temos aqui, mas uma delas é que a tempestade ela não vem para nos derrotar, a tempestade não vem para nos matar, muito pelo contrário, segundo esse texto aqui, a tempestade vem para nos aproximar de Deus, para que nós tenhamos maior conhecimento do Senhor. Observem que os discípulos estavam ali atemorizados, mas no momento da tempestade, eles tiveram suas mentes, suas curiosidades mais aguçadas. Quem é este? E o que me chama a atenção é que o grupo de pessoas que está aqui, perguntando quem é este, eram pessoas que já estavam um determinado tempo com o Senhor. E aí eu fico às vezes pensando, né? Nós devemos buscar o conhecimento do Senhor cada vez mais, porque se aqueles que estavam vivendo diuturnamente com Ele ainda faziam essa pergunta, imagina nós, né? Tantos anos depois, 2000 anos depois, mas nós temos a Sua palavra, para que nós possamos estudá-la, pesquisá-la, para poder nós nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor. Né? A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheci ontem, conheço hoje, conheço amanhã, conheço daqui a 10 anos, o conhecimento do Senhor é inesgotável. Nós devemos estar buscando o conhecimento do Senhor todos os dias. Agora, qual o resultado que trará, que resultado trarão as tempestades que se levantam em nossas vidas? Vai depender da iniciativa de cada um de nós. Vejam que eram 12 discípulos, mas somente um andou sobre as águas, somente Pedro, porque a iniciativa dele foi diferente da dos outros. Os outros ficaram inertes, ficaram espantados, estavam com medo da morte, mas ao ver Jesus andar sobre as águas, aquele milagre fez com que renascesse neles uma fé que de repente, despertaram uma fé que de repente ainda não tinha neles. Então o Senhor permite que as tempestades venham em nossas vidas para nos fortalecer nele, para que aprofundemos o nosso conhecimento a respeito dele. Não é para nos matar, Ele não vai permitir que morramos por causa das tempestades. Ele permite para que possamos nos aproximar dele. Aleluia. Então, meus queridos, essa tempestade que está se levantando na sua vida é para que você se aperfeiçoe em Cristo. Não é para que você morra.
Não é para que você se distancie dele. Não é para que você o questione tão somente. Pode questioná-lo, Senhor, o porquê da tempestade. Para que da tempestade? O que tu queres comigo, permitindo que essa tempestade venha sobre a minha vida? Não tem problema você questionar. O importante é que você se aproxime mais do Senhor. A tempestade vem para provar a nossa fé, para nos mostrar o quanto somos dependentes de Deus. As coisas vão dando muito certo, irmão, sabe? A gente faz um projeto, o projeto dá certo, é uma bênção, e a gente começa a se achar alguma coisa. Aí o Senhor permite uma tempestade, que é para a gente poder voltar, se humilhar, parar, entender, Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. É para isso que as tempestades são permitidas pelo Senhor. Aleluia. Mas aí cabe uma pergunta: quem é Jesus para você? Os discípulos estavam perguntando: quem é este homem? E para nós? Quem é Jesus para nós? Possivelmente tenham pessoas aqui nesta noite que estão esperando uma cura física. E não tem nada de errado nisso, porque Ele é o médico dos médicos. Ele pode te curar. Mas o Senhor quer muito mais do que isso. O Senhor quer curar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, não apenas o seu corpo físico. O Senhor quer curar aquele ente querido seu no espírito, na alma e no corpo, não apenas o seu corpo físico, não apenas de uma doença. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo de Deus é que você esteja pleno na volta dele. Todo o espírito, todo o vosso espírito, alma e corpo, e não apenas no corpo. Mas quem sabe tem aqui em nosso meio alguém, ou muitas pessoas, que estejam esperando que Jesus abra uma porta. E não há nada de errado nisso, porque Ele é o que abre porta até onde não há parede. Não é verdade? Mas Ele quer muito mais disso, Ele quer muito mais do que isso para nós. Ele quer que entremos pelos portões celestiais naquele grande dia. Não quer apenas abrir uma porta de emprego, que o emprego vai, volta, acaba e fica aqui, são coisas temporárias. Ele quer que estejamos prontos para entrarmos pelos portões celestiais naquele grande dia, para cearmos com Ele. Isso aqui é um treinamento, ó. Daqui uns dias, daqui a muito pouco tempo, quem sabe, pode ser amanhã, pode ser esta noite, estaremos na glória celestial para cear com Ele. Né? Na ceia oficial. Isso aqui é um treinamento, isso aqui é uma escola. Nós estamos aprendendo, mas um dia vamos estar nas bodas oficiais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, aquele barco parecia que ia sucumbir. Aquele barco parecia que ia naufragar. Mas quando Jesus está no barco, o barco jamais naufraga. O barco jamais sucumbe. O barco é guardado por Ele. Ainda que ele esteja dormindo. Já viu aquelas situações que passamos, queridos, que a gente pensa que o Senhor não está mais falando conosco? A dúvida vem ao nosso coração. Somos frágeis. Mas parece que o Senhor não está mais comigo. Já tem 6 meses que estou nessa situação. Já tem 1 ano, já tem 5 anos. Parece que Ele está dormindo. Mas o importante, ainda que esteja dormindo, o importante é que ele esteja no seu barco. Ainda que ele esteja dormindo, o seu barco não vai sucumbir. O seu barco não vai naufragar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, existem... na verdade, nós entendemos, como eu já disse, que o Senhor permite que as tempestades venham para que tenhamos maior intimidade com Ele. No livro de Êxodo, no capítulo 6, no versículo 3, o Senhor faz uma advertência a Moisés. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas é bom relembrar. O Senhor faz uma advertência a Moisés. Ele diz assim: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó e fui conhecido como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Algumas versões falam, não lhes fui perfeitamente revelado. E o Senhor está falando para Moisés: olha, Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como Deus Todo-Poderoso, e é verdade, mas o Senhor queria uma intimidade maior com Moisés. O Senhor estava dizendo assim para Moisés: que não aconteça contigo o que aconteceu com os patriarcas,
mas que nós tenhamos uma intimidade. E Moisés entendeu bem a lição, a ponto de Moisés questionar ao Senhor e mudar a ideia do Senhor mais para frente. Né? Porque o Senhor disse a Moisés: olha, sai da frente desse povo, sai um povo de coração duro, coração obstinado, vou acabar com tudo e vou começar a partir de você, e farei de você uma grande nação. Mas Moisés disse: não, Senhor. E isso chamou a atenção de Deus. Nós falamos hoje pela manhã. Isso chamou a atenção do Senhor. O que eles vão falar do Senhor? O Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui nesse deserto? Moisés estava preocupado com a reputação do nome do Senhor. Isso deve também estar nas nossas mentes, nos nossos corações. Será que os nossos procedimentos não têm defamado o Deus que nós servimos? Será que as nossas ações não têm defamado a igreja que nós servimos? Será que os nossos procedimentos não têm defamado a denominação que nós pertencemos? Nós carregamos o nome da igreja, nós carregamos o nome de Deus, nós carregamos o nome da denominação, nós carregamos o nome do cristianismo, para depois vir o nosso nome. Dependendo daquilo que praticamos, as pessoas vão falar: isso aí é crente, isso aí diz que é servo de Deus, isso aí é lá da Assembleia de Deus, e ele é lá da igreja do pastor Reginaldo. Falam isso tudo para depois falar no nosso nome. Olha a nossa responsabilidade. Então devemos ter um procedimento digno de um cristão, na nossa vizinhança, na nossa casa, com a nossa parentela, porque a responsabilidade que carregamos é muito grande. Então Moisés, ele ensina para nós, esse episódio de Êxodo 6:3, ele ensina para nós que o nosso procedimento deve ser um procedimento ilibado, um procedimento exemplar. Não estou dizendo aqui que seremos perfeitos, perfeito só Deus, mas nós podemos melhorar a cada dia, nos santificando, orando, lendo a palavra, buscando a presença do Senhor, buscando a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quem é este? Quem é este? Essa era a pergunta dos discípulos. E nós poderíamos responder esta pergunta: este é aquele que no mais profundo da eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito, eficaz e vitorioso para toda a humanidade. Um plano de salvação, onde toda a humanidade hoje está inserida para a glória do nome do Senhor. Mas quem é este? Este é aquele que criou todas as coisas. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder, como está em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Obrigado por gentileza. Aleluia! Este é aquele de quem os profetas falaram e os patriarcas apontaram. Quem é este? Este é aquele que nasceu da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Porque ele esmagou a cabeça da serpente, nós também estaremos esmagando a cabeça da serpente debaixo da planta dos nossos pés, diz a palavra de Deus. Aleluia! Quem é este? Este é aquele que, simbolizado pelo Cordeiro, cujo sangue, uma vez passado nos murais das portas, libertaram os judeus da escravidão do Egito e nos libertou da escravidão do pecado até os nossos dias. Nós nem estávamos interessados em Deus, queridos. Nós nem queríamos saber de Deus, e o Espírito Santo estava batendo na porta. Quantas centenas, talvez milhares de vezes o Espírito Santo, porque ele nos libertou do pecado original em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, na verdade a palavra original ali é tabernaculou. Tabernacular é muito mais do que habitar. Tabernacular é viver dentro, é viver consigo, é viver em meio, é viver em volta, é viver guardando, é viver protegendo. Tabernacular é muito mais do que habitar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pela Arca da Aliança, porque ele fez uma aliança eterna contigo, uma aliança eterna comigo, uma aliança eterna com cada um de nós. Quem é este? Este é aquele que, simbolizado pela tampa do propiciatório, onde se manifestava a glória de Deus, pois ele é a manifestação máxima da glória de Deus na humanidade. Até a vinda de Cristo, as pessoas conheciam Deus como Deus Todo-Poderoso, o Deus que, quando falava, tremia a terra, saíam faíscas de fogo. Essa era a maneira como conheciam a Deus. Mas a partir de Jesus Cristo, ele se revelou a nós como alguém pessoal, alguém que pudéssemos apertar a sua mão, olhar nos teus olhos, ouvir a sua voz, aleluia, sentir a sua respiração, ouvir o seu coração. João desfrutou desse privilégio. João sempre sentava pertinho de Jesus. Daqui a pouco Jesus estava ensinando, daqui a pouco estava João lá encostado no peito dele, para escutar as batidas do coração de Jesus. Que privilégio, irmão! Que privilégio maravilhoso! Não é verdade? Poder abraçá-lo, poder ouvir a sua voz. Aleluia! Quem é este? Este é aquele que, na plenitude dos tempos, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o autor da vida, é o Criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é o Filho de Deus, este é o Alfa e o Ômega, este é o sol da justiça, este é a estrela da manhã. Aleluia! A Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Aleluia! Quem é este? Este é aquele que, por amor a nós, não levou em conta a vergonha da cruz. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 9, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. No versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Nome que naquele grande dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Graças a Deus que eu estou aqui diante de um grupo que vai confessar para a glória de Deus, para a glória eterna. Tristes serão aqueles que irão confessar para a perdição eterna, mas o tempo da graça está aí, o tempo da misericórdia de Deus está aí. Nós falamos hoje de manhã que a justiça é precedida de misericórdia, ela é precedida de graça, né? Então a graça tem um tempo, mas ela se esgota, e durante esse tempo temos que pregar, temos que falar. Aleluia! Quem é este? Era a pergunta dos discípulos, era a dúvida deles. Quem é este? Este é a pedra angular da igreja, este é o protetor da igreja, este é o Messias esperado das nações, este é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Bendito seja Deus. Quem é este? Quem é este? Este é aquele que sangrou no Getsemane para nos resgatar do inferno. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que foi perseguido, julgado injustamente e condenado à morte, e morte de cruz, mas ao terceiro dia, para a glória de Deus, ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu
e está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim, por você, por cada um de nós. Quem é este? Este é aquele que derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para nos buscar, para estarmos com Ele eternamente. Ali não haverá choro, ali não haverá dor, ali não haverá pranto, não haverá desemprego, não haverá enfermidade. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Isto é que o mundo não entende. Muitas das vezes as pessoas nos acham fanáticos, nos acham quadrados, eles se abstêm de tantas coisas por causa da religião, por causa da igreja, né? Uma vez eu estava falando com um rapaz e ele falou assim: olha, eu ainda não sou crente, a minha família quase toda é crente, porque eu acho que ser crente é muito chato. Eu falei: é mesmo? Crente não pode nada, sabe? Aí eu falei assim: eu acho que você está um pouco enganado. O crente pode tudo naquele que nos fortalece, sabia? Sabia que está escrito isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Pois é, mas não pode ir para tal lugar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei: mas você está enganado, nós podemos sim, mas não fazemos por amor a Cristo. Mas vocês são muito presos, vocês são quase que como escravos. Eu falei: é verdade? Quer que eu te prove que o escravo é você? Aí eu falei assim para ele: olha, esse cigarro que você está na sua mão, eu posso fumar. Eu posso pegar um cigarro desse que está no maço aí no seu bolso, posso fumar. Só que eu não fumo porque eu não quero. Eu tenho liberdade de escolha. Agora, você consegue passar meia hora sem fumar? Ele mais ou menos. Mais ou menos. Você não consegue, o escravo é você. Você consegue passar um dia sem tomar uma cerveja? Não consigo. Pois é, o escravo é você, eu sou livre. Eu sou liberto pelo sangue de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não pode todas as coisas, você pode algumas coisas. Então, entre eu e você, o escravo é você. Você quer se libertar? Aceita Jesus como Salvador. Eu vou pensar. Tomara que ele já tenha tomado a decisão dele. Tomara que ele ainda não esteja pensando. Porque de repente infarta, né, irmão? Vai acordar onde? No inferno. Sofre um acidente, vai acordar onde? Vai acordar do outro lado, nas trevas. Aleluia. Mas nós já encontramos a maravilhosa luz, o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 11, estou terminando, irmãos. Capítulo 11, versículos 33 ao 36. Que diz assim: quem é este? Olha só quem ele é. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos repetir todos o versículo 36. Vamos ficar de pé. Todos de pé. Por gentileza. Aleluia. Está aí na tela? 1, 2, 3. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mais uma vez. Porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Continue de pé em nome do Senhor Jesus. Continue receber essa palavra. Quem é Jesus para você? Quem é Ele para nós, né?